Se você clicou neste vídeo, deve ter um bom tempo que você não dá uma geral no seu PC, não é mesmo? Fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. Sem instalar nada, de forma simples, o seu PC vai ficar novinho em folha. Fala pessoal, eu sou Manfred, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sempre trago vídeos relevantes de informática para ajudar você aí na sua casa ou no seu trabalho. E hoje, antes de tudo, peço por favor que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação, né? E para você não perder nenhum conteúdo daqui para frente, combinado? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ser o mais breve possível. Eu vou estar mostrando a vocês aqui como a gente vai estar executando uma limpeza simples, porém eficaz nos nossos computadores, para que eles funcionem com maior desempenho e mais fluidez, certo? Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é navegar aqui até a bandeirinha do Windows e mais R, certo? E a gente vai acessar aqui o executar do nosso Windows. Aqui você vai digitar prefet, certo? Prefet, vai dar um Enter, certo? Aqui tem vários arquivos aqui, como vocês podem ver, né? Sempre iniciais de algum programa. Porque qual que é a importância do prefet? O prefet ele acelera, ele melhora, auxilia, né, na inicialização dos programas e do próprio Windows. Porém, o que acontece? Todo e qualquer programa que você roda no seu computador, o prefet vai salvar, né, alguns arquivos para que quando você for inicializar novamente aquele programa, ele ter uma pré-inicialização ali para que o seu programa ele abra, ele rode mais rápido. Porém, se você for juntando todos os programas que você abre uma vez só na vida e fica ali guardado, vai chegar um momento que vai ter tanto arquivo na sua pasta prefet que vai acabar sobrecarregando o seu disco rígido. Então, geralmente, eu apago tudo, certo? Seleciono tudo, Shift, Delete e apago. Outra pasta onde ficam armazenados vários arquivos desnecessários que acabam também, de uma certa maneira, sobrecarregando o nosso disco rígido é a pasta recente. Como que a gente vai acessá-la? Novamente, segura a bandeirinha do Windows, pressiona o R e aqui dentro do executar você vai digitar recente, sem o E no final. Dá Enter, certo? Podem ver que aqui ficam salvos vários atalhos aqui dentro dessa pasta que não tem utilidade nenhuma para você e que fica ali apenas ocupando espaço, né? Apenas fazendo massa dentro do seu disco rígido. Então, geralmente eu seleciono tudo, seguro o Shift e aperto o Delete, né? E aí foi apagado todo o recente, certo? Geralmente é importante você fazer essa limpeza periódica. Geralmente eu faço nos meus computadores aqui de 15 em 15 dias. Mas o mais adequado a você estar fazendo manutenção no seu computador, se você quer ter uma máquina que nunca te dê dor de cabeça, é todo final de semana. Se você puder todo final de semana fazer uma limpeza periódica, passar um antivírus no seu computador, caso você tenha, e você manter os seus arquivos, seus drivers, seus programas todos atualizados, dificilmente, raramente, você vai vir a ter algum problema de travamento ou mau funcionamento da sua máquina, certo? Vamos para a terceira etapa. Então, na terceira etapa, como nós já vimos, a gente vai mais uma vez aqui acessar a bandeirinha do Windows, pressionar R, e aqui dentro agora a gente vai digitar temp, certo? Todas as palavras que estão sendo digitadas aqui vão estar descritas aqui no vídeo, aqui embaixo, certo? E eu vou deixar também lá no primeiro comentário fixado a lista, né, passo a passo aqui, das ações que nós estamos realizando aqui para fazer essa limpeza no nosso computador. Aproveita e quando você for lá, né, pegar essa lista, deixa o seu like, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso canal aqui. A gente é pequeno, a gente quer crescer, quer ter oportunidade aqui na plataforma do YouTube também, valeu? Então vamos lá. Aqui dentro da pasta temp, a gente também vai selecionar tudo, certo? Segurar o Shift e apertar Delete, tá? Aí a gente vai fazer essa limpeza aqui. Pode colocar fazer isso para todos os itens e continuar. Alguns não vão apagar, porque obviamente devem estar rodando em algum programa que está executando agora no meu computador, certo? Mas não tem problema, só vou ignorar ele aí e não tem problema, vai ficar só ele aí, certo? Agora a gente vai novamente segurar a bandeirinha do Windows, apertar o R e na frente do temp a gente vai adicionar um sinalzinho de percentual, um na frente e outro no final, certo? Percentual temp, percentual. E aí você vai dar Enter
E aqui dentro, vejam que também tem muitos arquivos. Isso porque eu faço limpeza periódica nos meus computadores. Eu sempre estou fazendo limpeza, manutenção, e ainda assim vocês podem ver que ficam muitos resquícios de arquivos temporários e inúteis dentro do meu computador. Isso, de uma certa maneira, para um computador que não tem muito hardware, né? Não tem muito hardware, ele não tem muita memória RAM, ele não tem muito HD, espaço no HD, ele não tem SSD, né? Então, assim, o processador dele não é tão bom. Então, isso vai prejudicar o desempenho da sua máquina, certo? Porque você não tem hardware, o seu computador é limitado. Então, quanto mais limpo você manter ele, né? Quanto menos sobrecarregado ele estiver, melhor ele vai trabalhar. Então, assim, é muito importante você estar fazendo essa limpeza aqui, tá bom? Então, aqui eu vou mais uma vez selecionar tudo, né? Segurar o Shift, apertar Delete e vou escolher a opção Sim. E mais uma vez fazer isso para todos, e alguns não vão fechar, que obviamente estão sendo utilizados no momento, certo? Então, não tem problema, eles podem ficar aí, tá? A maioria já foi apagado, então tá tudo beleza. Essa parte aqui também já tá ok, beleza? Vamos para a próxima etapa. Então, pessoal, outra coisa importantíssima que a gente sempre deve fazer no nosso computador é realizar a limpeza de disco da nossa máquina. Por quê? Porque quando a gente faz a limpeza de disco, além desses resquícios que a gente acabou de deletar, resta sujeira na lixeira do computador, restam alguns outros arquivos temporários em algumas outras pastas que a gente pode estar deletando, histórico de internet, cookies e tudo mais. Tudo o que você puder fazer para otimizar a sua máquina, né? Caso seja um computador muito limitado, para que ele possa rodar folgado, para que você não tenha problema de travamento, seu PC não ficar lento, né? E você não passar aí, né, essa dor de cabeça que você vem passando ultimamente. Então, para isso, você vai, mais uma vez, pressionar a bandeirinha do Windows e apertar o R, certo? E aqui dentro, você vai digitar, ó, Clean MGR, certo? Vai dar um Enter. E aqui ele vai pedir, né, para que você escolha o disco que você quer fazer a limpeza. Aconselho você fazer sempre a limpeza no disco local C, porque é onde fica instalado o seu Windows. É onde você vai apagar todos os resquícios de pastas e arquivos desnecessários que estão presentes ainda na sua máquina, que estão aí, de uma certa maneira, sobrecarregando aí o desempenho do seu computador. Então você vai escolher a opção de C e vai dar um OK, certo? Aqui ele vai te perguntar o que você quer que ele examine para que faça a limpeza no seu computador. Como recentemente eu fiz a limpeza de disco do meu computador, vocês podem ver, ó, que não tem praticamente nada para limpar aqui, certo? Nos arquivos temporários, como vocês podem ver, eu acabei de limpar e ainda assim temos ali 87 megas. Então, eu vou fazer aqui a limpeza, tá? Eu vou fazer a limpeza para vocês verem aqui como funciona aqui. Muita gente ainda não fez, muita gente não sabe como que funciona. Então aí, né? Aí aqui, pessoal, o que que acontece? Eu escolhi, né, os arquivos que eu queria que fossem limpos. Aí vocês podem ver que ainda temos aqui miniaturas, ó, algumas miniaturas dão 96 megas, tá? Então aqui, vou excluir os arquivos, ó, e ele vai limpar para mim, certo? Então é mais uma carga que eu estou diminuindo aqui no meu computador para que eu possa melhorar o desempenho dele, para que ele possa rodar tranquilamente sem aquele probleminha de disco sendo utilizado 100% ou memória RAM sendo utilizado 80% a 90%. Que isso, na maioria dos casos, é o que causa o travamento da sua máquina, certo? Então, vamos para o passo final, tá bom? Vamos para o passo final. E se você ainda não deixou seu like, não se inscreveu, não se esqueça, porque isso realmente ajuda demais a gente a divulgar o nosso canal e a gente crescer e trazer mais conteúdos para vocês aqui no YouTube, certo? Então, pessoal, para fechar com chave de ouro, mais uma dor de cabeça, mais uma pedra no sapato que a gente tem aí, são os programas que se iniciam com o nosso próprio Windows. Muitas vezes, muita gente não tem muito conhecimento de informática e acaba instalando um programa no seu computador e no momento da instalação ele não observa que está marcada aquela opção de inicializar junto com o Windows. E também por essa pessoa ser um pouco leiga, ela talvez não saiba como remover essa opção, né? Porque todos os programas que você instala na sua máquina, que iniciam junto com o Windows, também tem como você tirar essa opção
de eles iniciarem junto com o Windows. Por quê? O que acontece quando os programas inicializam junto com o Windows? É a mesma coisa de você ligar um sistema elétrico de uma empresa. Vamos supor que você aperte apenas um botão e ele vai ligar todas as lâmpadas daquele galpão. Ele não vai dar conta de ligar todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Como vocês podem ver, ele vai acender uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra, até chegar no final do galpão, não é isso? Então, mesmo assim, funciona o nosso sistema operacional. Se você coloca muitos programas para inicializarem junto com o seu sistema operacional, ele vai ficar sobrecarregado. Então, quando ele estiver iniciando, ele vai começar a travar e o seu computador vai ficar lento, porque ele vai estar inicializando várias e várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, ele vai deixar de dar prioridade ao Windows, inicializar rápido ali para você ter acesso à sua área de trabalho aqui rapidinho, porque ele vai estar focado também em inicializar alguns programas que você pode ter deixado ali inicializando junto com o seu Windows, certo? Então, como que a gente vai remover? Aqui na barra de pesquisa, você vai colocar aqui, ó, aí vai aparecer aqui, aplicativos de inicialização. Aí aqui, como no meu computador, né, eu sempre faço essa revisão, eu deixei até de propósito aqui esses dois, só para ensinar vocês como remover. Então tá aqui, né? Os aplicativos que estiverem iniciando com o seu Windows estarão presentes aqui nessa lista, certo? Então o que que você vai fazer? Todas as vezes que você inicializar o Windows, né, você vem aqui, dá uma reparada se tá tudo desmarcado, né? Você deixa apenas o que achar aqui viável para você, que seja útil, né? No meu caso, eu estou deixando aqui o som do meu computador, né? E o Windows Security, né? As notificações, caso a minha máquina encontre algum arquivo infectado ou algum problema, ele vai estar aqui me alertando para que eu possa estar ficando de olho aí no meu computador, certo? Para finalizar, eu quero convidar você a fazer uma visita na minha aba de vídeos, onde eu tenho vários e vários vídeos aí, né, ensinando as pessoas a resolverem diversos problemas com seus computadores, inclusive ensinando como acelerar o download, qual que é o melhor navegador de internet, como acelerar, né, esses navegadores de internet, como que você consegue assistir vídeos sem travar no YouTube, na Netflix, na Globoplay, na Prime Video. Então, eu ensino diversas coisas interessantes, né? Pode ser que tenha um vídeo lá que vai servir demais para você. Não deixa de dar uma conferida. Não se esquece de se inscrever no canal, né? E deixar aquele like. E se eu te ajudei, deixa um valeu, ou então pelo menos um joinha, algum emoji aí nos comentários para que esse vídeo não flop, certo? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.